Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Together we can. Vodafone. E vamos ao Antes pelo Contrário, hoje com o Daniel Oliveira e o Pedro Gomes Sanches. Boa noite aos dois. Boa noite. E começo por ti, Pedro, e pelos boletins de voto, e por te perguntar se achas normal que um país civilizado tenha esta questão com os boletins, tenha 3 nomes no boletim que foram escolhidos pelo TC. Epá, não acho nada normal. Olá, boa noite, Daniel, olá, Ana. Isto parece uma repartição pública anquilosada, que é muito diligente a tentar apanhar o vento com as mãos, quando é muito zelosa em querer cumprir, no século XXI, no tempo das redes sociais, o dia de reflexão, e depois aquilo que é básico, que é aquilo que se lhe pede, e aquilo que se lhe pede é fiscalizar e garantir a legalidade dos processos eleitorais, está incapaz de o fazer. Esta questão dos nomes no boletim é uma decisão do Tribunal Constitucional, que diz que são 11 e não 14. E a resposta, enfim, figurada da CNE é: lamento, mas o horário de expediente já acabou e, portanto... Diz que está na lei, os prazos na lei, não dá tempo. Pois, está na lei, mas isto é inacreditável. Como é que nós nos encontramos numa circunstância destas, e nem há muito mais a dizer sobre isto, que é ter um organismo do Estado que tem por principal missão, sublinho, garantir e fiscalizar a legalidade dos atos eleitorais, e que vai colocar nas urnas, no país inteiro, boletins que não estão validados pelo Tribunal Constitucional. É muito grave, mas chega a ser caricato, não é? Que é, aparentemente, esta organização pública não tem de cumprir a lei, porque o Tribunal Constitucional define quem são os candidatos e esta entidade acrescenta lá mais 3. Isto é bastante bizarro e é lamentável, não há muito a dizer. Daniel, queria ouvir também sobre isto. Como é que se compreende que os prazos não estejam articulados? Não, mas eu não sei, é uma coisa que ainda estou um pouco confuso, porque vai haver uma segunda volta. E nós vamos saber os resultados da segunda volta oficiais, não é na noite exatamente. Como é que vão fazer? Como é que vão chegar aos presos? Parece que a questão é chegar aos presos e a quem vive no estrangeiro. E aos consulados. Bom, como é que se vai fazer? E aos consulados? São 15 dias. O resultado eleitoral não se sabe à meia-noite. Como é que vão cumprir os mesmíssimos prazos? Vão, não vão? Nós sabemos que os boletins de voto vão chegar às pessoas. Portanto, parece-me que, de uma forma mais ou menos diligente, fazendo chegar de outras formas os boletins, se conseguia. Porque isto não é indiferente, não é só uma questão de estética e de rigor. Alguns votos em alguns candidatos podem ter impacto nos resultados. Ou seja, as pessoas não estão assim tão informadas. Há pessoas que vão ver um boletim, gostam muito de um candidato ou de uma candidata, que por acaso até não é candidato ou candidata, votam nele ou nela e teriam votado noutro se aquela pessoa não estivesse ali. Portanto, isto para mim é impensável e, sobretudo, é muito difícil de compreender à luz disto. Nós vamos ter, segundo todas as sondagens, uma segunda volta. Já estive aqui a fazer as contas e não estou a ver como é que o boletim de voto vai chegar aos presos e aos consulados, o boletim de voto da segunda volta, e que eles também vão ter que votar. Ainda não consegui perceber, mas deve-me estar a escapar aqui uma data qualquer, ou se calhar é mais fácil, quando são 2 candidatos, é mais fácil imprimir. É mais fácil de imprimir, e a impressão é mais rápida. Pedro, foquemos agora nas presidenciais, concretamente na campanha. Nesta alta tensão dos últimos tempos entre Gouveia Melo e Marques Mendes, e aqui um caso concreto do Conselho de Estado, que foi evocado por Gouveia Melo. Faz ou não faz sentido o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocar um Conselho de Estado em plena campanha eleitoral? Era assim tão urgente? Enfim, vamos por partes. Para já, faz-me lembrar aquele velho sketch de Marcelo Rebelo de Sousa do pode e do deve. Pode. Deve, bem, enfim, é discutível. O que é que nós temos em cima da mesa? Temos um Conselho de Estado marcado a uma semana do fim da campanha eleitoral, sobre um tema que é importante e relativamente ao qual houve um conjunto de novidades
que importa incorporar ao mais alto nível do Estado. E, portanto, pode. A invocação do normal funcionamento das instituições pode ser feita, mais ou menos. Não há nota, eu não conheço nenhum Conselho de Estado que tenha sido convocado num período eleitoral. Nenhum período eleitoral para nenhum tipo de eleições. De facto, há aqui dados importantes. Eu acrescentaria nesta avaliação um outro elemento. Por aquilo que pude perceber das notícias que li, não houve uma adequada articulação entre órgãos de soberania. Designadamente, aquilo que Luís Montenegro foi dizer a Kiev não foi articulado com o Presidente da República. E se isto é verdade, é grave. E se... Então enfim, o Presidente ficou zangado e por isso... portanto, de alguma maneira, eu acho que nós, para lermos isto, temos que ler para lá do que parece óbvio e temos que tentar fazer isto aqui uma leitura de Marselês, não é? Alguém que está incomodado por uma falha de lealdade institucional, chamemos-lhe assim, por parte do Primeiro-Ministro. E se for esse o caso, eu acho que há aqui uma outra leitura que se pode fazer adicional, para lá da importância. Isto, de facto, a questão da Ucrânia é importante, há dados novos, o Conselho de Estado é um órgão de aconselhamento do Presidente da República, ele é livre de o marcar. Não era normal que o fizeste nesta altura, mas há aqui duas coisas que me parecem importantes. Primeira nota. A primeira nota é que é uma admoestação ao Governo. E, fazendo uma admoestação ao Governo, é um desafio ao candidato apoiado pelo Governo. E, portanto, interessa muito perceber como é que Luís Marques Mendes se vai dividir entre amores. Entre o amor ao Primeiro-Ministro e o amor ao Presidente da República, de quem é conselheiro. Porque vai ficar aqui numa posição difícil. Nem sequer a invocação do segredo de Estado ele pode fazer, porque, na verdade, isto aqui é absolutamente um tema presidencial. E isto leva-me para o segundo ponto. É que Marcelo Rebelo de Sousa, de alguma maneira, consegue garantir por antecipação que todas as derivações que nós podemos vir a ter de debates na campanha presidencial, ainda assim vão ter uma âncora em dois temas que são verdadeiramente presidenciais. E interessa verdadeiramente saber o que é que os candidatos à presidência da República pensam sobre a guerra da Ucrânia, o envio de tropas, seja em missões de paz ou não, o apoio financeiro que a União Europeia já se comprometeu e para o qual Portugal também vai contribuir. E, portanto, estes são, de facto, temas presidenciais. Importa que os candidatos se pronunciem. E Marcelo Rebelo de Sousa, de alguma maneira, até com alguma ironia, conseguiu garantir esta âncora precisamente uma semana antes do fim da campanha. Eu acho que vai ser interessante. Daniel, Portanto, deve, se calhar deve. Daniel, é uma reprimenda ao Governo ou uma birra do Presidente? Mas já ouvi essa análise aqui. Não, pode até ser as duas coisas. Não, pode ser até duas coisas. Aqui falhou, basicamente, até agora falharam, quando olhamos para porque é que isto acontece, falharam todos. Falhou a Assembleia da República, falhou o Presidente e falhou o Presidente, falha agora, quanto muito, mas já lá vou. E falhou o Governo. Bem, o Presidente da República começa por mostrar que também se cansou de estar à espera que a Assembleia da República, porque o Presidente, segundo notícias que saíram, até quereria ter feito isto antes, sobre a Ucrânia, mas está há um ano à espera que a Assembleia da República renove os 5 que elegeu. Não faz muito sentido. Pedro Nuno Santos vai estar no Conselho de Estado, quer dizer, estará lá, dará a sua opinião, com certeza, mas não tem muito a ver, ou seja, não houve uma renovação que se adaptasse à situação política atual. E isto tem muito a ver com a incapacidade de Luís Montenegro fazer pontes e entendimentos e continuar permanentemente a jogar em dois carrinhos, o que impede permanentemente e recorrentemente, não é só aqui, é na eleição de vários órgãos, chegar a um acordo. Isto acontece no pior momento, porque na realidade transforma o Conselho de Estado num palco de campanha, e aí há uma coisa de pormenor, mas que eu acho que é do mais elementar bom senso. Luís Marques Mendes e André Ventura devem pedir escusa e não devem ir ao Conselho de Estado. Não estão em condições de participar nem de dar conselhos ao Presidente da República quando estão no preciso momento em que estão a fazer campanha para o substituir, e ouvir Luís Marques Mendes dizer é só um intervalo de 3 horas na campanha, é não perceber.
é uma certa falta de sentido de Estado e de perceber, não, o Conselho de Estado não é um intervalo de 3 horas na campanha de Luís Marques Mendes, mas sobre isto não desenvolvo mais porque acho que se fala por si próprio. Esta é a última colisão, Sim. Esta é a última colisão de um governo que não gosta de prestar contas e de um Presidente da República que tornou o seu mandato numa irrelevância por via da banalização da sua própria palavra. Quando o Presidente da República é um permanente ruído de fundo, o governo, tal como as pessoas quando têm um ruído de fundo, tende a ignorar esse ruído de fundo e disso Marcelo só se pode culpar a si próprio. O que está em causa não é um pormenor. Isto da Ucrânia não é como alguns conselhos de Estado que o Presidente da República organizou, que parecia uma tertúlia para trocarem umas opiniões sobre os assuntos e não se percebiam para que é que aquilo servia. Isto serve. Estamos a falar, mesmo que informalmente, de compromissos políticos, financeiros e até militares em relação à Ucrânia, que terão um impacto que ultrapassa provavelmente o mandato deste próprio governo, em 2 áreas em que o Presidente da República não é figurante, partilha poderes, que é na defesa e nos negócios estrangeiros. É exatamente na confluência destas 2 áreas onde o Presidente tem que ser ouvido, tem que participar nesse debate. Já nem sequer falo do Conselho de Estado, estou a falar mesmo do Governo ter ouvido e ter falado com o Presidente da República. Aqui Luís Montenegro tem outro padrão, que trata a Assembleia da República como um sítio onde se aprovam autorizações legislativas. Eu não tenho ideia, nem em governos de maioria absoluta, de um Parlamento ser usado permanentemente para autorizações legislativas. Para quem não percebe, isto significa que o conteúdo da própria legislação não é debatido, façam lá o que quiserem, e o Presidente da República é uma espécie de guichê de promulgações com quem nada é coordenado, em vários momentos, até de uma forma muitíssimo deselegante. Terminando, isto, na realidade, é um aviso aos eleitores. No momento em que o mesmo partido tem o governo, tem a Assembleia da República, tem as regiões autónomas, tem a maioria dos municípios e prepara-se provavelmente para mandar um ou 2 juízes do Chega para o Tribunal Constitucional, o maior risco não é a arrogância de quem nos governa, que do meu ponto de vista está a ultrapassar limites que nós conhecíamos em maiorias absolutas. É a eleição de um delegado em Belém. Ou seja, é os portugueses elegerem um presidente adjunto, vou-lhe chamar assim. Ora, um presidente adjunto agravará ainda mais esta autossuficiência que é má para a democracia, seja qual for o governo. É bom haver atrito na democracia, porque o atrito impede o abuso. O Daniel Oliveira acabou de declarar apoio ao António José Seguro. Não. Deixem-me só avançar aqui nos poucos tempos. Há 15 dias o Francisco Mendes da Silva disse que eu declarei apoio ao Almirante, portanto... Está inciso. Muito bem. Deixa-me só avançar, porque temos pouco tempo, para o caso de Gouveia Mel e destes ajustes diretos. Surpreendeu-te a rapidez do PGR, embora no caso de Marcos Mendes também foi rapidíssimo naquela denúncia anónima. Olha, o caso não me surpreendeu. Fez ontem uma semana aqui neste estúdio, nesta cadeira, antecipei a possibilidade de Gouveia Mel ser confrontado com isso. Porquê? Porque... No debate, Marcos Mendes deixou entender que havia coisas na Marinha no caso disso. Insinuou também. Primeira nota que me parece importante. Isto é lastimável. É lastimável que nós tenhamos todos os debates políticos marcados agora sob o signo da suspeita. Isto tem um histórico. Nós sabemos qual é o histórico e sabemos quem são os responsáveis. Sabemos todos os responsáveis diretos e os responsáveis indiretos. E sabemos que os políticos que não são absolutamente transparentes, que não são proativos nos esclarecimentos das dúvidas, que começam a pairar, são também eles responsáveis, mesmo que não tenham cometido nenhum crime. Dito isto, era óbvio que alguém que ocupou um lugar tão alto na hierarquia do Estado, neste caso nas Forças Armadas, que, sabendo de nós como é a gestão pública, como é a contratação pública, que alguma dúvida se poderia colocar. Bem, eu não me parece nada que o homem tenha qualquer espécie de comprometimento ilícito com as notícias que vieram a público. Então tem razão quando se queixa do timing. Aliás, o Procurador-Geral da República veio... É curioso. A Justiça está um farrapo. Nós temos a Operação Marquês, com mais de uma década em que os crimes vão prescrevendo a cada virar de esquina.
e depois há encerramentos, há arquivamentos em que o Procurador-Geral da República pede escusa, sem que se perceba porquê, e que são arquivados como presentes de Natal. Temos coisas que surgem em timings absolutamente desadequados. Este caso vem de 2018, nós estamos em 2025. 20, e quando isto vem cá para fora, há a notícia de que está quase a ser encerrado. Isto é um farrapo, não ajuda nada ao bom clima, à confiança nas instituições. E, portanto, não me surpreende que, e esta é uma nota final e tem a ver com Gouveia e Melo, alguém que veio fazer o discurso que Gouveia e Melo veio fazer, lançando suspeições, apontando o dedo, sem nunca ser capaz de concretizar uma acusação. Teve o troco, é isso? Assim, é como dizem os ingleses, o karma é uma praia, não é? Daniel, sobre isto. A justiça está não há festa nem festança. Não há festa nem festança que não venha a Dona Constança, não é? E, portanto, eu até acho que já deviam dar um tempo de antena ao Ministério Público. Também devia ter tempo de antena nas campanhas, porque já que faz tanta questão em estar sempre presente, já agora acomodava-se melhor. De facto, estamos a saber coisas que foram investigadas antes da pandemia, para as pessoas terem uma ideia, que aconteceram antes da pandemia. Eu, infelizmente, espero que nunca ninguém deu ao Ministério Público a função de imprimir boletins de voto, por exemplo, porque provavelmente votaríamos daqui a uma década. Ou seja, os exemplos de incompetência no Ministério Público ultrapassam tudo. Há um debate em torno disto, que não temos dados suficientes para o fazer, sobre o Código de Contratação Pública, toda a burocracia que existe em torno de qualquer compra que o Estado tenha que fazer, que na realidade funciona quase como uma sabotagem legal a qualquer atividade do Estado, a coisas permanentes, ou seja, torna o Estado mais caro, e aliás é uma coisa com a qual os privados já aprenderam a lidar, contestando permanentemente qualquer compra, etc., para aumentar os preços. Ou seja, os políticos parecem, em todo o enquadramento que dão à atividade do Estado, estar totalmente empenhados. Portanto, eu ouço muitos protestos dos privados, e com razão, sobre a burocracia do Estado. Mas o Estado também se deve ele próprio queixar, porque ele é vítima, é uma das vítimas dessa burocracia. Não sendo o Gouveia Melo arguido, eu não acho que isto vá beliscar especialmente, e eu não comparo isto com o debate sobre Luís Marcos Mendes, porque eu não acho, pelo menos o debate que eu fiz sobre Luís Marcos Mendes não é sobre qualquer suspeição, é sobre saber se Luís Marcos Mendes teve como profissão ser lobbyista na última década e se isso politicamente é ideal para a escolha de um Presidente da República. Não é, pelo menos do meu ponto de vista, qualquer suspeita de ilegalidade ou de ter cometido qualquer infração. É uma questão política. Marcos Mendes foi ou não foi lobbyista? Se foi lobbyista, os portugueses têm direito a saber se isso a definir se acham que isso é a profissão ideal para passar para a Presidência da República. Agora, não tenho dúvidas nenhumas. Destes 15 dias, destes dois casos, que são casos muito diferentes, como disse, o maior beneficiário é, evidentemente, Seguro, António José Seguro, que está fora das polémicas, não tem grande risco, não tanto por, eu não estou a falar do perfil ético de cada um dos candidatos, mas das funções que desempenharam, das coisas que fizeram nos últimos 10 anos, não há grande risco de ser salpicado, pelo menos por qualquer coisa que tenha a ver com o seu passado recente, e, portanto, teve a inteligência, isso do ponto de vista tática, não é? De não se envolver nesta guerra, enquanto cada um dos Marcos Mendes e Gouveia Melo, um e outro, às vezes com a ajuda de Coutinho Figueiredo, se tentam desgastar. Seguro teve a inteligência de se recuar e deixar fora, enquanto eles esgatanham, o que beneficia. Deixem-me aproveitar o último minuto e meio, dividir por 2, se for possível. Diz. Sim, por favor. O Daniel fala aqui num tema que é muito importante, nós não temos tempo para o discutir aqui, que tem a ver com a gestão pública, a contratação pública. Nós vamos ouvindo, por estes tempos, que daqui a algum tempo ninguém vai querer vir para a política, tal o escrutínio, são mal pagos, são muito escrutinados, têm suspeitas lançadas, a vida toda esbugalhada. E que, no limite, só os funcionários públicos é que quererão ir para a política.
Bom, neste caso, nem os funcionários públicos. Exatamente. Porque, de facto, na contratação pública não é só o código de compras públicas, como o Daniel estava a referir. Há um conjunto de pareceres e procedimentos prévios de autorização de despesa. É um caminho sem fim antes de se chegar ao Código de Compras Públicas, e depois é o caminho que o Código de Compras Públicas define. E depois disso, quando os contratos são volumosos e apetecíveis, designadamente para este tipo de notícias, temos os vistos do Tribunal de Contas, que é outro labirinto. Outro filme. Aliás, com uma atitude que o Tribunal de Contas costuma ter, de ser até mais papista do que o próprio Papa. É assim, eu desviei-me um bocadinho daquilo que é o nosso tema, mas este é um tema de debate muito importante. É porque aquilo que dizemos, qualquer dia só os funcionários públicos é que vão para a política, qualquer dia nem os funcionários públicos vão para a política. Pedro, Daniel, obrigado aos dois. Obrigado. E bom ano, já agora. Obrigado. Bom, obrigado. Bom ano. Bom ano.